não se preocupe, a gente pode interagir normalmente, não tem problema não. A aula está sendo gravada, mas qualquer heresia depois eu corto na hora da edição, não tem problema. Tá? A gente viu a semana passada a questão da interpretação no Antigo Testamento. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo, ok. Né? A gente viu as quatro acepções que, durante a Idade Média, estavam ligadas à interpretação do Antigo Testamento. Aí a gente viu que, aos poucos, aquele conceito do Agostinho, de que qualquer interpretação deveria estar de acordo com a regula fidei, quer dizer, com o consenso dos fiéis, com aquilo que a igreja sempre creu. A ideia é de que a crença geral, a fé estabelecida da igreja, fornecia uma espécie de medida, de cânon, de régua, para que as escrituras, para que a interpretação das escrituras não fosse deturpada. Só que com o tempo a leitura da própria escritura foi sendo abandonada por conta da ignorância do povo, do clero, né? Você tinha aqueles nichos os monastérios foram os grandes preservadores da cultura durante a Idade Média, e fora isso, era uma barbárie geral. As línguas nacionais, à medida que as nações foram surgindo e foram se formando, e os francos misturados com o latim deu origem ao francês, os ibéricos misturados com o árabe e os godos, a língua godo, o visigodo, tal, deu origem ao espanhol, ao português, e essas chamadas línguas latinas, né, chamadas línguas de origem românica, foram substituindo o latim. A Vulgata Latina passou a ser... Ninguém mais lia a Vulgata Latina. Quem deveria saber latim, que eram os padres, na verdade, decoravam a missa, não sabiam o sentido de mais aquilo, e os poucos estudiosos que havia, eles acabavam se fechando nos conventos. A gente teve uma grande renascença ali no século XI e XII, com Anselmo, com Tomás de Aquino, a redescoberta de Aristóteles. Houve uma mudança de paradigma, mas aquilo que Agostinho chamava de regula fidei, quer dizer, que é o padrão dos fiéis, passou a ser vista como a tradição da igreja e a interpretação oficial da igreja. A reforma veio trazer uma transformação radical de tudo isso. E é importante a gente pensar que a reforma protestante, ela não é somente uma conquista religiosa ou teológica. A gente precisa estudar a reforma de maneira multidisciplinar. A gente não pode cair no perigo e na armadilha da sociologia da década de 60, 50, 60, 70, que via tudo do ponto de vista sociológico pelas lentes de Karl Marx e tal, onde tudo era econômico e tal. Também não pode cair na armadilha do fundamentalismo, que acha que tudo é somente uma questão religiosa. Claro que é uma questão de reino de Deus. Deus está no controle. Mas a gente tem que lembrar que Deus estende esse controle a todas as áreas da vida humana. Então, há fatores econômicos envolvidos na reforma, há fatores sociais envolvidos na reforma, há fatores de ordem sanitária, há fatores de ordem teológica, há fatores de interesse comercial. Tudo isso veio confluir, né, veio fazer uma confluência que veio dar origem à reforma. É muito comum hoje se dizer que se Lutero não tivesse feito as 95 teses, alguém faria alguma coisa parecida. Porque a reforma estava pronta, estava a ponto de explodir. Algo tinha que acontecer. Por quê? Porque o paradigma do mundo medieval, pelo menos o paradigma do mundo medieval, marcado. Primeiro, você tem a Idade Média, aquele paradigma da... Né? Deixa eu só achar aqui para vocês.
para poder dar uma olhada. Não sei se eu cheguei a mostrar isso para vocês a semana passada, mas para a gente poder dar uma olhada aqui, seria a história da igreja. Isso não é bem matéria, minha matéria, mas acho que é interessante porque a gente consegue ver algumas coisas de maneira mais nítida quando a gente olha a questão da história da igreja. História da igreja. Deixa eu achar aqui. Ó, esse livrinho aqui é muito interessante. Eu já mandei para algum de vocês. Se vocês quiserem, eu posso enviar. Né? Se alguém quiser, ele, na verdade, você vai ter aqui, né? Na Idade Média, né? Vamos lá, só para a gente. Aqui, desculpa. Melhor a gente pegar 100 maiores acontecimentos da história da igreja. Mas não é isso que eu quero, é outra coisa. Sobre a divisão da Idade Média. Engraçado, né? Coloquei medieval para assim, mulheres diferentes seguindo a liderança de Cristo. Não tem culpa nenhuma disso, viu, gente? Esse material aqui que eu queria mostrar para vocês, né? Origem da igreja. Isso aqui, na verdade, foi uma apresentação que eu fiz para uma igreja católica, que eu fui convidado para falar sobre a história da igreja. Então, não é esse aqui, desculpa, é outro. Esse aqui. Eu usei esse mesmo material. Vamos lá. Eu quero chegar aqui na periodização da Idade Média. Né? Você tem aqui o período pré-Idade Média até o estabelecimento da Igreja Imperial. Né? Você vai encontrar a cristandade medieval, que Justo Gonzalez chama de Era das Trevas. Né? São 3 livros que valem a pena ler. Aliás, a coleção do Justo Gonzalez vale a pena ler. Mas esse primeiro livro da Era das Trevas, a gente pode dizer que ele pode ser dividido da seguinte forma. Né? A Idade Média vai do século V ao século XV. Você tem a Idade Média Antiga, chamada Primeira Idade Média, que, claro que essas datas são apenas simbólicas, porque não é que nem aquela história a mãe falava para o filho mais velho assim: mãe, mas quando é que o meu irmãozinho vai começar a falar? Quando ele fizer 2 anos. Tá, quando ele fizer 2 anos. Aí no dia do aniversário, 2 anos, o menino chegou para mim e falou: mãe, é hoje que ele vai começar a falar. A história não é assim. Né? A gente a Idade Média não começou no ano 476, mas o grande marco da Idade Média, o começo da Idade Média, é a queda do Império Romano. Né? Como dizer, o século XXI começou no dia 11 de setembro de 2001. Minha opinião, um grande marco assim, de mudança de paradigma entre o século XX e o século XXI, a queda das torres. A partir daí tudo mudou. Claro que essas mudanças já estavam presentes, mas você estuda a história antes disso, depois disso, são 2 histórias diferentes. O século XXI, de fato, começa ali. Ali você tem uma mudança de paradigma tremenda. Os Estados Unidos, que é marcada, inclusive, de uma mudança de polarização. A polarização que era norte e sul está mudando. Norte já não é mais o rico. Né? A América do Norte e o chamado primeiro mundo, ninguém mais fala em primeiro mundo, e segundo mundo e terceiro mundo.
é anacrônico falar. Ah, se nós vivemos no terceiro mundo. Não, hoje nós somos o BRICS. Somos os países emergentes. É outra história. Então, a gente pode dizer que vai até por volta do século X, que é chamado, lembrando que isso aqui é uma denominação preconceituosa, né? Esse termo Era das Trevas, se não me engano, foi Petrarca quem usou pela primeira vez no século XIII, mas ela vai ser utilizada assim, grandemente pelo iluminismo, porque o iluminismo se acha a época. Nada existiu antes do iluminismo. O racionalismo é a época, né? Isso é característico, essa maneira muito otimista de se olhar é característica do iluminismo. É uma era das trevas, mas muita coisa importante aconteceu nessa época. Tá? Você vai ter século XI ao XIII, a chamada Era dos Altos Ideais, pelo Justo Gonzalez, é uma época de florescimento extraordinário, é o iluminismo da Idade Média. Você vai ter a construção de catedrais góticas, o estilo gótico vai predominar, você vai ter a fundação de universidades, você vai ter a criação de coisas que existem até hoje, hospitais, a ordem dos hospitalários, por causa da... Né, você tem coisas terríveis nesse período, a peste, né, as coisas terríveis que aconteceram na Idade Média, mas ao mesmo tempo você vai ter o surgimento dos hospitais, o surgimento das grandes cidades e uma mudança de paradigma de proporções assim inimagináveis, né? Nós temos ali, por volta do século VIII, descobriu-se, inventou-se o estribo. Sabe o que é o estribo? O cavalo, quando você firma o pé. Parece uma coisa assim, levou séculos para desenvolver alguma coisa parecida com o estribo. Quando se inventa o estribo, cria-se o feudalismo. O feudalismo só existe graças ao estribo. Por quê? Porque até então não se podia lutar numa guerra em cima de um cavalo, porque você era derrubado do cavalo. O cavalo só servia para puxar biga, para puxar armas de guerras. Alguns começaram a usar o cavalo para arqueiros, né, para usar arco e flecha, que era uma arma de uma potência extraordinária, porque você atingia o seu inimigo sem precisar chegar perto dele. Os mongóis vão levar isso quase à perfeição. Os mongóis vão criar aquele arco feito de osso, de madeira e tal. Eles fazem um tipo de arco que é muito menor, não é aquele arco grande, é um arco todo, ele tem um formato assim, como se fosse quase uma... Como é que chama aquilo? Bigode português. Como é que é? Bigode português. Um bigode de português, bem assim, como se fosse uma coisa assim, uma chave de português ou de matemática também. Aquele arco, ele tem uma potência 4 vezes maior do que o arco comum. A força daquele arco é tremenda. E tem uma outra coisa, como ele é curtinho, os mongóis se tornaram especialistas em andar a cavalo, eles se agarravam no cavalo de uma tal forma e usavam o arco sem bater na cabeça do cavalo. Então o cavalo ia andando, eles iam usando as flechas e virando como se fosse... Era uma metralhadora, era um negócio giratório. Não é à toa que os mongóis conquistaram a Ásia, expulsou os asiáticos de lá, os asiáticos começaram a invadir o território romano e você tem a queda do Império Romano. Então note, a invenção desse arco possibilitou a queda do Império Romano. Claro que não foi só isso, porque o Império Romano já estava sendo deteriorado, inclusive pelo próprio cristianismo. O cristianismo estava roendo as bases do Império Romano, que era um império baseado na força, na conquista, na escravidão, e o cristianismo foi minando todas essas coisas. Houve a fuga para o Oriente, o Papa, o Bispo de Roma, acabou preenchendo o vazio de poder que ficou em Roma, cria-se a Igreja Imperial, e essa igreja vai viver, na Primeira Idade Média, a sombra do feudalismo. Os reis dependiam dos senhores feudais. Por quê?
O que é o feudalismo? O feudalismo nada mais é do que você pegar um cavaleiro, que agora, por causa do estribo, o cavaleiro era a grande arma de guerra. O cavaleiro era o tanque de guerra da Idade Média. Um cavaleiro, ele precisa de 2 cavalos no mínimo, 2 cavalos, pelo menos uns 3 cavalariços, que vão ser os caras que vão cuidar dos cavalos, e ele precisa de pelo menos uns 10 camponeses para fornecer comida para todos eles, inclusive para os próprios camponeses. Então, ele tem que ter um terreno onde ele possa, no mínimo, isso aqui é uma unidade feudal mínima. Quando o cara começa a atrair outros cavaleiros e começa a formar uma espécie de ordem de cavaleiros ali, ele vai criar e vai se transformar no senhor feudal, onde ele vai ter os camponeses que vão produzir o alimento para eles, para que os cavalos possam ser bem tratados, para que ele possa ser cavaleiro e treinar as justas, né? Que são aquelas coisas que vê, o cavaleiro vai com aquela lança enorme e tenta derrubar o outro. Quem é que pega? Que cai do cavalo. Eu noto que o estribo aí é muito importante. Por causa disso, o senhor feudal, ele vai ser o grande fiel da balança entre o clero, que é detentor do conhecimento, e o rei, que não manda nada, sem o senhor feudal. Você vai ter esse esquema até por volta do século X, XI. No século X, XI, nos burgos, que era justamente o lugar onde aqueles que não estavam dentro do esquema feudal moravam, que eram as cidades, começam a surgir os comerciantes, os artesãos, que vão se juntar em uma espécie de cooperativa. Isso, quando a gente vai estudar, por exemplo, 1 Pedro, para você entender 1 Pedro, você tem que entender as cooperativas de artesãos que existiam na Ásia Menor no primeiro século. O livro que trata desse assunto é um livro chamado Um Lar para Quem Não Tem Casa, do Eliot, publicado pela Paulina. Leiam esse livro se vocês querem entender como é que funcionavam os cristãos. Eles eram mal vistos no Império Romano por volta do século I, né? Anos 60, 70, 80, quando eles começam a se desvincular dos judeus, eles passam a ser vistos distintamente dos judeus, por uma razão muito simples. Os sapateiros todos tinham a casa dos sapateiros, formavam uma espécie de confraria de sapateiros. Os que trabalhavam couro, trabalhavam todos juntos. Quando Paulo chegou em Corinto, quem que ele foi procurar? Outros que trabalhavam como fazedores de templo. Então havia casa. Naquela casa havia deuses ancestrais que eram adorados por aquela confraria. O cristão se convertia, parava de adorar aqueles deuses. Se alguma coisa desse errado nos negócios, quem era o culpado? Então os cristãos passaram a ser expulsos das suas casas, né? Em grego, oikia, das casas, e passaram a ser considerados como paraoikia, que é os que estão fora das casas. Daí veio o termo paróquia. O que é uma paróquia? É o lugar que reúne os que não têm casa, porque foram expulsos das suas casas por seguirem a Cristo. Então, a paróquia é o lugar por excelência do cristão, porque o cristão é estrangeiro e peregrino na terra. O termo paroikia em grego, e o termo, um outro termo também paroikia, e um outro termo vai aparecer 3 vezes na primeira carta de Pedro. Diz assim: aos forasteiros da dispersão que vivem na Ásia, Ponto, Bitínia, Capadócia, aquela região toda era dominada por esse tipo de economia, que vai se repetir na Idade Média e que vai ter a sua contrapartida na existência dos burgos, as casas dos comerciantes, que passam a precisar
usado o dinheiro, não usa-se mais o escambo, surgem os bancos, e aí começa um terceiro poder, que é a burguesia, porque mora nos burgos. A burguesia se alia ao rei, financia o rei contrata um exército, não precisa mais do senhor feudal. Então todo o esquema da primeira idade média começa a ruir. O clero começa a perceber que o negócio não está mais aqui, começa a tentar se aproximar do rei e da burguesia. E aí você vai ter, nesse período aqui, chamado Idade Média Tardia, um colapso de todas as instituições da Idade Média, que foi agravada com a queda de Constantinopla. Todo o comércio ocorria graças a Constantinopla, todo o comércio que ocorria com o Oriente, a rota da seda, a rota das especiarias, a rota ela depende de uma Constantinopla forte. Os turcos otomanos vêm, tomam Constantinopla, fecham o caminho para as Índias, não é só para as Índias, fecham o caminho para a China, para todo o Oriente e tal. Há uma fuga em massa dos sábios de Constantinopla, uma invasão de documentos antigos, é chamado textos receptos, que não foi só texto bíblico, foram textos clássicos, foram autores clássicos da antiguidade clássica grega, que nunca mais ninguém ouviu falar. De repente, tudo isso veio para o Ocidente. O Ocidente está passando um grande avivamento em termos de artes, em termos de coisa, e aí você vai ter o surgimento do humanismo, porque as pessoas começam a analisar os documentos antigos. Existe o classicismo, que é uma volta à antiguidade clássica como um ideal de beleza e de modernidade, e ninguém mais, as coisas começam a se quebrar, porque o mundo cresce, né? Os portugueses e os espanhóis começam a navegar e descobrem que existe a América, que existe a África, que pode-se chegar às Índias por outro caminho e tal. E aí vai surgir uma coisa interessante, que isso a gente vai ver na matéria de uma das matérias de segunda-feira. Quem faz comigo? Segunda-feira a gente faz exegese, faz... Puxa, fugiu agora. Mas é a questão do quadrado e do ultramontanismo, que é o seguinte. O Papa começou a perceber, isso já no século XV ainda, 1400 e alguma coisa, quando começam a descobrir, começam a perceber que tem mais coisas do que a Europa, que o mundo é maior do que a Europa, os portugueses e os espanhóis resolvem dividir esse novo mundo, porque eles é que têm a hegemonia dos mares. Então surge o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas estabelece que a partir de um determinado ponto, que é para lá é da Espanha, que é para cá de Portugal. Que, no caso do Brasil, vai pegar o Brasil pela metade, né? Chamado Tratado de Tordesilhas. Só que há um problema. Roma começa a perceber que a sua esfera de ação está muito restrita por causa da política, por causa de uma série de coisas, ela está muito restrita aos países ao redor dela, que são os países, a Itália, a França, a Alemanha e tal. Espanha e Portugal estão muito longe e muito fora de controle. Então o que o Papa faz? Ele estabelece o padroado. Ele faz com que os reis da Espanha e de Portugal sejam os representantes oficiais da Igreja. Por que é que quando Pedro Álvares Cabral chega no Brasil, a primeira coisa que ele faz é rezar a missa? Porque a conquista do Novo Mundo para a Espanha e Portugal não é só um empreendimento comercial, é um empreendimento religioso, é missão. Eles estão conquistando novos cristãos. Em 1540, em 1548, começa o Concílio de Trento,
é dada a permissão da criação de uma ordem do Inácio de Loyola, que é colega de Calvino na Universidade de Sorbonne. Os dois estudaram juntos. Não sei se eles se conheceram, mas estudaram na mesma universidade. E o Inácio de Loyola cria a Companhia de Jesus. O que Portugal e Espanha estavam fazendo nessa época? A Companhia das Ilhas Ocidentais, a Companhia da não sei o quê, a Companhia... Companhia era o que hoje nós falamos Companhia Limitada, que para a gente hoje é comércio. Naquela época era o quê? Era um companheirismo de evangelização. Então as grandes navegações têm uma motivação religiosa. Por isso, o tipo de cristianismo que chegou nas Américas não é o que havia aqui, os montes, né? Tem uma caneta boa aqui, todas estão boas. Deixa eu pegar, vamos ver se eu acho uma aqui boa, pelo menos. A gente tem aqui, você tem Roma, tem os montes Apeninos, se eu não me engano, depois aqui tem a Espanha, a França, a Espanha e Portugal. Então, os países que obedeciam diretamente ao Papa tinham uma religião chamada ultramontana, porque eles se reportavam ao Papa. E quem não se reportava diretamente ao Papa, se reportava a quem? Aos padrinhos, né? Aqueles que apadrinharam a igreja, que era o que era chamado padroado. O que consistia o padroado? Quem pagava o clero era o rei. Quem determinava o que o clero devia falar ou pregar era o rei. Quem paga, manda. Então o que aconteceu? A Companhia de Jesus foi criada como um agente ultramontano infiltrada no meio das novas terras. Por isso que os jesuítas sempre brigaram com os conquistadores. Até que quando o regente Feijó assumiu Portugal, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Expulsar os jesuítas de Portugal e do Brasil. Por quê? Porque os jesuítas só obedeciam ao Papa. Eles eram ultramontanos. Enquanto que o rei, como ele pagava ao clero, e isso ficou no Brasil até o século XVIII, final quase começo do século XIX, até o século XIX, até hoje nós pagamos o clero. Alguém aqui paga, como é que chama aquilo? Laudêmio e tal. Isso tudo é porque as terras eram do rei. E o rei era representante do padroado da igreja. Então as terras são da igreja. Por isso quem tem terra hoje no Rio de Janeiro, perto do mar e tal, paga o laudêmio. Sabe para onde vai esse laudêmio? Para a igreja católica. Caraí, né? Caraí inteirinha é católica. Daí vem grande parte do que hoje é a receita da Igreja Católica. Hoje a Igreja Católica está pobre. A Igreja Católica é riquíssima porque ainda sobra coisa da Idade Média. Então pensei com vocês que essas coisas todas parecem assim, todas desligadas e tal, mas os reis da época da Reforma estavam cansados disso. Então, quando Lutero tem uma crise espiritual interior, uma coisa só dele, no coração dele, Deus falando no coração dele, na verdade, ele está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, mas ao mesmo tempo ele está sendo movido por toda uma confluência social que está acontecendo ao redor dele. Ele é fruto da sua época. Isso vai fazer com que haja uma mudança radical na maneira e no modo de interpretar a Bíblia. Por isso a reforma vai ser uma mudança de paradigma na interpretação da Bíblia. Então, com a vinda do Renascimento, princípios hermenêuticos mais técnicos e racionais foram desenvolvidos. O grande nome do renascentismo nessa época e do humanismo foi Erasmo de Roterdã. Foi o primeiro a compor uma edição crítica do Novo Testamento. A edição crítica de Erasmo, que é, na verdade, a base do texto dos Receptos,
é chamado textos receptos, porque é o texto recebido, é o texto bizantino, grego, que veio do Oriente por causa da queda de Constantinopla, acrescido de outros textos que vieram também, de vários mosteiros e tal. O que ele fez? Ele tinha vários textos gregos agora na mão. Ele começou a comparar os textos e começou a descobrir variantes. A Bíblia crítica de Erasmo tinha pelo menos 30 mil variantes no Novo Testamento. O que são variantes? São textos que mudam uma palavra, mudam uma letra, mudam uma frase e tal. Hoje nós temos muito mais. 30 mil é fichinho. Mas o texto, os receptos, ele vai trabalhar com cerca de 30 mil. Existe uma harmonização, a primeira análise crítica e técnica da consistência da Bíblia. Aí começa a se perguntar o seguinte: será que o texto que nós temos hoje, esteja sendo usado como Bíblia Sagrada, é o mesmo que saiu das mãos dos seus escritores originais, dos autógrafos originais? E aí é que começa justamente aquilo que vai ser chamado durante algum tempo de, acho que, baixa crítica. Hoje ninguém mais usa esse termo. Hoje é usado de crítica, é chamado de crítica textual, onde você tem os aparatos críticos que são feitos através de técnicas muito apuradas de comparação. Você vai ter lá no século XVIII dois estudiosos, Westcott e Hort, que fizeram uma sistematização de todo esse processo e criaram as famosas leis, as clássicas regras de determinação se um texto é original ou não. Aí foi quando descobriram aqueles textos lá de Qumran? Não, está muito longe. Está muito longe. Não, mas não assim, depois que descobriram esses textos. Não, mas isso é muito anterior. Você tem, olha só, até 1947, 1945 é descoberto em Nag Hammadi é descoberto lá uma série de textos não canônicos e tal, que são a biblioteca de Nag Hammadi, e é descoberto também o Evangelho de Tomé, que foi considerado durante algum tempo como o documento Q. Muita gente achou que o Evangelho de Tomé era o documento Q. Foi achado também aquilo que veio a ser conhecido mais tarde como o Evangelho de Judas, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Filipe e tal. E isso foi em 1945. A National Geographic apresentou como se fosse uma descoberta dos últimos 5 anos. Mas é que nos últimos 5 anos é que alguém teve dinheiro para mexer nesses documentos. Mas eles foram descobertos em 1945. Em 1947 são descobertos os documentos do Mar Morto, e aí ocorre uma grande revolução naquilo que já era um estudo de mais de 3 séculos. Erasmo de Roterdã começou esse estudo. Na época de Erasmo de Roterdã, o texto do Antigo Testamento mais antigo que havia era do século XI, ou 10 ou 11. Era o Códice Vaticanus, do século X ou XI, depois de Cristo. Texto do Antigo Testamento. Do Novo Testamento, você vai ter o texto bizantino, que é um texto talvez do século VII, século VIII, depois de Cristo. A partir daí, as descobertas arqueológicas vão ampliando. Hoje, nós temos os textos mais antigos do Antigo Testamento conhecidos, são os documentos do Mar Morto, que são entre o século III e II antes de Cristo. E aí você tem 15 séculos entre... Mas esses documentos têm que dar uma legitimidade. Legitimou muita coisa, mostrou que houve muito pouca modificação. É impressionante a preservação da integridade dos documentos do Antigo Testamento. Do Novo Testamento, os documentos mais antigos que nós temos são pedacinhos de papel assim, que tem 10 letras e tal, que é quase impossível de você ler, do século III depois de Cristo, do Novo Testamento, que é o P46, é o papiro 46, que é acho que é o documento do Chester Beat, da coleção Chester Beat, alguma coisa assim, que tem um texto de João, um versículo de João. Então os textos, uma parte, assim, os textos da Bíblia que nós temos hoje não se tem todos originais. Não, nós não temos nenhum original. É, não temos, graças a Deus.
É verdade. Nós temos famílias de manuscritos, que hoje fazem com que a gente, ao comparar famílias que vieram do Egito, da Síria, de Constantinopla, do Irã, você compara textos de lugares completamente diferentes e você descobre uma unidade, você tem muito mais facilidade de chegar ao texto original através de tantos documentos do que se você só tivesse um que dissesse, esse é o original. Quem é que vai provar que esse é o original? Graças a Deus que nós não temos os autógrafos originais. Porque se tivéssemos os autógrafos originais, eles poderiam ser contestados porque não teria como provar que aquele era o autógrafo original. Esse aqui foi escrito pelo próprio apóstolo Paulo. Como é que você vai provar? Também, né? E outra, já imaginou idolatria em torno disso? Então, graças a Deus que nós não temos. Deus é sábio. Deus é sábio. Quando o mundo começa a se tornar mais crítico e começa a se perguntar, fazer perguntas que nunca ninguém fez, os documentos começam a surgir em profusão e surgem estudiosos como Erasmo de Roterdã que vão dizer, peraí, o negócio é mais sério do que vocês pensam. Hoje quando um desses idiotas por aí diz assim, a gente não sabe se o documento é original ou não, o papel aceita tudo e tal, o cara desse não dá nem para conversar, porque o cara não tem ideia da besteira que ele está falando. Ele está contestando sem conhecer 400 anos de estudo, gente que levou 50 anos da vida dela estudando um capítulo da Bíblia para chegar a conclusões, escreveu livros e livros acerca disso, estudiosos que gastaram a vida inteira fazendo harmonização de textos, e veio desses bobões, eu ia falar uma palavra aqui que não dá para... Veio desses idiotas por aí e dizem, mas a gente não sabe se esse texto original, a modificação que houve em 2000 anos e tal, o cara não tem ideia da burrice que ele está falando, porque ele não imagina quantos milhares de estudiosos já fizeram essa mesma pergunta e depois de estudar a vida inteira, chegaram à conclusão que, cara, 99% do que nós temos hoje do texto bíblico é original. Cientificamente provado. Percebe? Então, quando a gente fala um negócio desse, olha, nós não temos autógrafos originais, dá um aperto no coração, ai meu Deus, que coisa, começa a dar uma vertigem. Nada, tem que dar graças a Deus. Porque é justamente a ação de Deus que preserva a Bíblia. Isso é extraordinário. E começou no século XVI, Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, ele impôs, no Renascimento impôs como norma a investigação crítico-literária e a necessidade de trabalhar com as línguas originais. Reuchlin, se eu não me engano, Reuchlin publica a primeira gramática hebraica em 1560. Esse princípio foi adotado muito especialmente por Erasmo, que foi quem preparou a primeira edição crítica do Novo Testamento grego. Reuchlin publicou sua gramática e seu dicionário no hebraico no século XVI. Com estas ferramentas, o estudo da Bíblia tomou um poderoso impulso, gradualmente foi abandonando a metodologia baseada nos quatro princípios de sentido, E estabeleceu-se o seguinte, a Bíblia tem que ter um sentido só. E aí é que vem justamente os reformadores. Qual é a ideia dos reformadores? Isso depois vai ser contestado, nós vamos conversar um pouquinho sobre toda a história posterior da hermenêutica, que não é tão simples assim, mas era preciso estabelecer um marco. Para os reformadores, a palavra de Deus era inspirada por Deus e autorizada. Não era uma grande novidade? Era aquilo que tinha autoridade era a nossa única regra de fé e de autoridade. Uma autoridade divina, exatamente. Mas ela era autorizada também pela história, porque ela mostrou-se correta no decorrer dos séculos. Então, os reformadores, eles não eram totalmente fideístas. Eles já tinham um princípio racionalista. Porque o problema do racionalismo quando o racionalismo toma conta e a razão passa a ser senhora de tudo. Esse é o grande problema. Mas é preciso que haja é preciso que a razão esteja presente no estudo da Bíblia. Você não pode estar simplesmente
O problema, por exemplo, do pietismo do século XVIII é o que eu sinto acerca da Bíblia. Que é o problema hoje das interpretações. Você vai numa igreja hoje, o cara lê o texto e diz, meus irmãos, Deus está falando aqui ao meu coração e eu sinto de trazer aqui para os irmãos e fala uma besteira completamente diferente do que o texto está dizendo. O texto não está dizendo nada daquilo. Isso já é uma reversão, já é um antirracionalismo pernicioso. Aqui nós temos o começo de uma... Antes a autoridade era da igreja. A igreja que autorizava a Bíblia. Para a reforma, quem autoriza a igreja é a Bíblia. Essa visão de que a igreja autoriza a Bíblia, ela continua sendo uma visão católica e já é uma visão protestante em muitos meios. Quem foi que escolheu os livros que fazem parte do povo? Foi a igreja. Então a igreja autoriza a Bíblia. Essa é a ideia. Já é uma visão protestante dos meios como assim? Já essa visão passou para o protestantismo através do liberalismo. Quando o liberalismo ele diz que a razão, tudo que a razão não aprova tem que ser eliminado da Bíblia, ele está colocando o homem julgando a Bíblia. E o homem julgando a Bíblia, logo, hoje se diz isso. A fé que nós temos foi uma fé que a igreja escolheu. Tanto é que hoje, por exemplo, a busca pelo Jesus histórico, chamada Third Question, terceira busca pelo Jesus histórico, ela já está começando a pesquisar os livros não canônicos. Eu tenho um livro, por exemplo, que comprei há pouco tempo atrás, muito interessante, que se chama As Palavras que Jesus Não Disse, onde ele analisa e tenta descobrir quem é o Jesus dos gnósticos, que foi uma corrente rejeitada pela Igreja Católica. Católica aqui no sentido original da palavra. A Igreja Ortodoxa, a Igreja Oficial. Aquela igreja que manteve a sua fé nas Escrituras. Ela rejeitou, por exemplo, o Evangelho dos Cainitas, que achavam que Caim era o grande personagem do Antigo Testamento e que Judas é o grande personagem do Novo Testamento. Daí que vem o Evangelho de Judas. Rejeitou. O próprio, esse livro é citado pelo Justino Martin, não, aquele apologeta, acho que é Justino Martin. Justino Martin fala contra os cainitas, já se sabia da existência do Evangelho de Judas desde o ano 150 depois de Cristo. Nunca tinha sido encontrado nenhum exemplar, apenas citações indiretas. Lá em Nag Hammadi encontraram uma versão copta, não é grego, é um grego mais posterior, que é chamado grego copta. Encontraram uma versão copta do Evangelho de Judas. Aquilo ficou escondido durante um tempo, uma mulher lá, tal, aquelas histórias estranhas de documentos que se pegam, que sobem, que são guardados, são escondidos, não sei o quê, até que uma fundação comprou o direito aos documentos e pediu patrocínio da National Geographic, isso uns 4 anos atrás, foi uma febre. National Geographic fez maior propaganda, encontraram o Evangelho de Judas, não sei o quê. Não encontraram nada. Em 1945 tinha sido encontrado. Porque ele começou a ser estudado agora com o dinheiro que a National Geographic investiu e ela tinha que recuperar esse dinheiro. Então ela fez um carnaval em torno da publicação do Evangelho de Judas. Então, e essas histórias são muito interessantes. Os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, ficaram quase 30 anos apodrecendo na mão de uns poucos estudiosos. Quando foram recuperar, quase tudo tinha se deteriorado. Você vai ver a história, é uma história triste. Aquilo era deixado à luz do sol, o sol destruindo aqueles documentos milenares, até que alguém foi lá em Jerusalém. Os israelitas tomaram uma decisão, criaram lá o Museu do Livro e seguraram os manuscritos, mas muitos dos manuscritos do Mar Morto não foram publicados ainda. Estão sendo publicados aos poucos, assim, os estudiosos ficam ali bebendo, publicam um fragmento de 10 linhas, correria, todo mundo traduzir, revisar os livros e tal. Você quer um bom estudo sobre os manuscritos do Mar Morto? Pega aquela coleção vermelhinha, aquela dos livros do Antigo Testamento, da Vida Nova.
Pega o livro de Isaías e o apêndice que tem ali, os manuscritos do Mar Morto. Já é antigo, já é velho, já deve ter uns 30 anos aquele artigo, mas é bom, vale a pena. Vale a pena ler, porque conta toda. Coisa assim, história das Arábias, história das Mil e Uma Noites, o que aconteceu. Então, para os reformadores, a Bíblia era a palavra de Deus inspirada e autorizada, e era um todo orgânico. Por isso, uma parte não poderia contradizer a outra. Isso é um dogma da reforma. Mais tarde ele vai ser contestado, até hoje ele é contestado, em alguns casos até há uma certa razão, dependendo do que você considera como contradição. O que às vezes nós chamamos de, que alguns chamam de contradição, pode ser simplesmente uma diferença de ponto de vista. A gente tem que levar em consideração que você tem presente na Bíblia várias teologias, nem sempre as teologias são as mesmas. Então você pega, por exemplo, você tem a carta de Tiago, que de certa forma sintetiza o que o cristianismo palestinense pensava sobre o cristianismo. Você tem as cartas de Paulo, que mostram o que o cristianismo helenístico pensava sobre o cristianismo. A questão da fé e obras. Aí você vai pôr as duas juntas, você vai encontrar coisas que aparentemente são contraditórias, a tal ponto que Lutero considerava Tiago uma epístola menor, porque a ênfase dele estava tanto na redescoberta da justificação pela fé, que ele achou que aquilo não era tão valoroso. Mas se você quiser levar a sério a Bíblia, você vai ter que pensar, peraí, Tiago pode, de certa forma, contradizer o que Paulo diz, mas ambos são cristianismo, ambos são Bíblia. Então nós temos que encontrar um equilíbrio entre as duas coisas. Na verdade, Tiago vai falar das obras, né? Não necessariamente. Ele vai dizer que as obras são uma manifestação da fé. Da fé. A fé sem obras né? é morta. A fé sem obras é morta. Tá? Afirmaram, né, que a Bíblia era a suprema autoridade acima da autoridade da igreja. Isso deu um bolo, porque aí eles tiveram que fazer a contra-reforma. O Concílio de Trento vai afirmar que as escrituras são autorizadas, mas o que autentica as escrituras é a igreja e a tradição da igreja. Os protestantes não sabem do que nós sabemos. Nós temos coisas escondidas aqui que foi passada de Pedro pelos papas até nós, e essa tradição da igreja, ela é igual às escrituras. Na prática, é maior do que as escrituras. A Bíblia, não a igreja, segundo os reformadores, era o juiz supremo de apelação para toda e qualquer disputa doutrinal. Sobre a pretendida infalibilidade da igreja, a infalibilidade papal vai ser proclamada no Concílio Vaticano I, no século XVIII. Tá? Então, na reforma não se briga com a infalibilidade papal. A briga é com a infalibilidade da igreja. E até você vai ter um livro aí muito interessante, que é O Papa e o Concílio, que na época havia uma briga para saber quem manda mais, é o Papa ou é o Concílio? E o Rui Barbosa, aqui no Brasil, quando traduz o livro, ele faz um prefácio que é maior que o próprio livro, e que é muito melhor que o próprio livro, O Papa e o Concílio. Então, o prefácio do Rui Barbosa demonstra uma visão do século XIX que havia no Brasil, positivista, influenciada pela maçonaria, pela Revolução Francesa, pelo Iluminismo, contra a política ultramontana que estava começando a dominar no Brasil. Então você quer saber o que os intelectuais brasileiros pensavam no século XIX acerca dessa questão, quem manda mais, o Papa ou o Concílio? Porque a infalibilidade papal tinha acabado de ser decretada. Você lê o que o Rui Barbosa escreve e você vai ver que ele discorda totalmente da infalibilidade papal. Ele acha que os concílios da igreja é que têm autoridade para dizer o que a igreja crê, e não o Papa. Aliás, a infalibilidade papal só foi usada
2 ou 3 vezes. Não foi nunca usado. Foi usado só para fazer besteira, que é proclamar o dogma da Imaculada Conceição, se eu não me engano, proclamar o dogma da Assunção de Maria. Eu acho que a Assunção de Maria foi proclamado pelo próprio Concílio Vaticano I. Mas o dogma da Imaculada Conceição é um uso da infalibilidade papal. Fora isso, eu não me lembro de mais nada que o Papa tenha dito ex cátedra, que é o que determina a infalibilidade papal. Que faz com que a gente diz, a Bíblia, os católicos dizem que o Papa é infalível, ele cometeu muitos erros. Um católico que sabe bem a história vai rir dessa afirmação. Ele diz, claro que ele comete erros. Lógico, ele não é infalível. Ele só é infalível nas declarações de fé que ele faz em nome da igreja, quando está sentada no trono de São Pedro, com a autoridade de São Pedro e a aprovação da regula fidei. E ele só usou isso, se eu não me engano, 1 ou 2 vezes, desde que a infalibilidade papal foi proclamada. Mas, o Papa é infalível, o Papa é infalível. Nenhum católico que sabe realmente das coisas diz essa besteira. Alguns dizem porque não sabem o que estão falando, né? Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Não é a igreja que determina a doutrina da Bíblia, e sim a Bíblia que determina a doutrina da igreja. Esses são os princípios, então, da exegese protestante. Os princípios surgiram de 2 pilares fundamentais. Com isso a gente acaba. A Escritura se interpreta pela própria Escritura. E toda a interpretação da Escritura deve estar em conformidade com a analogia da fé. A analogia da fé devia corresponder absolutamente ao ensino uniforme da Escritura. Vocês estão reconhecendo esse segundo ponto? Isso é uma retomada da regula fidei de Agostinho. Só que não é mais a interpretação católica de Agostinho, que a regula fidei, quer dizer, o consenso dos fiéis é a palavra oficial da igreja. Os reformadores vão dizer, não, nós cremos que a Escritura deve ser interpretada de acordo com a regula fidei, mas a regula fidei, que é o consenso da fé, é o ensino consistente das Escrituras, que é reconhecido pela igreja. A igreja reconhece, mas não é a igreja que autoriza esse ensino, e sim a Escritura que autoriza a igreja. Eles invertem o papel. E no fundo, na minha opinião e na opinião de Calvino, eu concordo com Calvino e graças a Deus Calvino também concorda comigo, Agostinho estava certo. A Bíblia não pode ser interpretada fora desse consenso. É preciso que a gente tenha um consenso na interpretação. Só que tem um rabinho da reforma que precisa ser visto, e nós vamos ver na próxima aula, acho que eu vou colocar aqui, que é, antes de João Calvino, esse rabinho da reforma, que é o livre exame das Escrituras. O livre exame das Escrituras é uma grande bênção, mas quando se transforma na livre interpretação das Escrituras, pode começar a ser um grande problema, e talvez seja o maior problema do protestantismo nos dias atuais. Gente, boa noite. Depois dessa aula, não sei se vocês conseguirão dormir, mas durmam com os anjos.